nosso painel Propagação de Informações Fraudulentas e os Ataques a Jornalistas no Contexto da Democracia em Vertigem, recebe duas pessoas pautadas pela coragem. Vamos ter a fala inicial da Juliana Dalpiva. A Juliana é formada pela Universidade Federal de Santa Catarina, tem mestrado pelo Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, da Fundação Getúlio Vargas, trabalhou nos jornais O Dia, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Globo e Revista Época, tem 8 prêmios de jornalismo, entre eles o Prêmio Líbero Badaró de Jornalismo Impresso, em 2014, e menção honrosa do Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos, em 2019. Ela recebeu ainda o Prêmio da Relatoria para a Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA pelo trabalho em 28 anos, Clã Bolsonaro nomeou 102 pessoas com laços familiares. É colunista do portal UOL desde 2020, quando começou a preparar o projeto do podcast UOL Investiga, A Vida Secreta de Jair, que trouxe à tona o envolvimento direto do presidente Jair Bolsonaro a um esquema de entrega de salários dos gabinetes dele e dos filhos. Seja bem-vinda, Juliana. Eu vou apresentar o Fausto, daqui a pouquinho eu te passo a palavra, tudo bem? Bom dia. Em seguida, teremos a fala de Fausto Salvadori. Fausto é formado em jornalismo pela Unesp, é um dos fundadores da Ponte Jornalismo, trabalhou como repórter em diversos sites civistas e jornais, como Vice, Trip, TPM, Galileu e Intercept Brasil. Durante alguns anos, manteve o blog Boteco Sujo, e desde 2008 é concursado da Câmara Municipal de São Paulo, onde ele trabalha como repórter da revista Partes, que em 2003 recebeu menção honrosa no Prêmio Vladimir Herzog de Direitos Humanos na categoria impresso, pela reportagem Em Busca da Verdade. Nós teremos 20 minutos de fala, certamente, enfim, teríamos assunto aí para uma vida inteira, mas teremos 20 minutos de fala, depois eu abro espaço para as perguntas. E quem quiser já ir se inscrevendo e colocando suas questões no chat, fique à vontade. Estou ansiosíssima em ouvi-los. Juliana, por favor, bom dia. Seja bem-vinda. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Para mim, quando eu recebi esse convite, fiquei honrada, feliz com a lembrança de conversar com os colegas, enfim, dentro desse espaço que é para discutir um pouco mais do nosso ponto de vista, né, da profissão, de modo geral. Me chamam para falar de jornalismo, às vezes em universidade, mas, enfim, às vezes para públicos mais diversos, não tanto entre colegas jornalistas assim mais experientes mesmo, né, e que, enfim, têm lá suas aflições e questões nesse Brasil que é grande, que é diverso e que, assim, dentro da nossa posição aqui de trabalho do Sudeste, né, e de uma capital, eu no Rio, o Fausto, acho que em São Paulo, né, Fausto? Mas, então, é diferente, né? Eu sinto que no interior do Brasil essas questões são muitíssimo mais difíceis, assim, e sobretudo em cidades pequenas, médias, essas pressões, dificuldades são maiores. Então, eu achei curioso você falar, assim, pautados pela coragem, o trabalho, eu não sei se eu diria, eu não sei se é a coragem que define, assim, o meu trabalho, mas eu tento pautar ele pela importância histórica, é o que eu acho que me move nas matérias maiores, assim, a dedicação, ou seja, por que cobrir o governo Bolsonaro? Eu não planejei cobrir essa história que envolve o presidente, a família, de um modo geral, desde o início, assim, não foi uma escolha minha, assim, olha, vou ficar aqui 3 anos investigando o Bolsonaro, não era isso, assim. Eu sinto como se eu tivesse entrado num labirinto, que eu comecei com uma coisa, e aí fui andando, e as coisas foram acontecendo, e eu acabei
me dedicando bastante ao tema, embora não tenha feito só isso ao longo desse tempo, mas evidentemente fiz mais reportagens nesse tema. E eu acho que esse papo aqui com vocês tem mais a ser uma divisão de angústias, sabe? Das mais diversas. De jeito nenhum eu vou querer aqui dourar a pílula e não dizer o quanto é muitíssimo mais perigoso, violento, problemático, a maneira como o presidente, sua família, seus apoiadores lidam com a imprensa. Assim, durante o tempo que ele estava na Câmara, isso já era um conflito, isso escalou e piorou muitíssimo durante o governo, né? E eu diria que um dos principais desafios para a eleição do ano que vem. Recentemente estava escrevendo um artigo sobre esse tema, sabe? Assim, o ano que vem a gente vai ter que andar com segurança na rua para acompanhar a campanha eleitoral, né? Acompanhar o Bolsonaro, fazer o famoso quebra-queixo, acompanhar o dia a dia do Bolsonaro pelo interior do Brasil. Porque as empresas de televisão, algumas, poucas, eu acho que a TV Globo, sempre anda com segurança. Mas nós que trabalhamos em portais impressos, portais, jornais impressos, enfim, de modo geral, a gente nunca anda com segurança, eu nunca andei com segurança para fazer trabalho, assim, né? Às vezes você anda com equipe, com fotógrafo, com motorista, já é uma sensação melhor, te dá mais segurança para trabalhar, mas não especificamente no segurança. Isso a gente vai ter que fazer o ano que vem, porque, assim, em Roma, os colegas foram atacados, né? Tomaram soco, na Itália, né? Na Europa. Tomaram soco, braço torcido. Agora, em outubro, na Basílica, ali, na Nossa Senhora Aparecida, né, 12 de outubro, um cinegrafista da Globo News foi atacado por um apoiador. Na Itália foi seguranças mesmo do Bolsonaro, mas em 2 de outubro foi um apoiador do Bolsonaro, socou, literalmente, assim, socou um cinegrafista da Globo News a troco de nada, né? Assim, simplesmente achou que podia fazer isso. Mas quero lembrar que também, em 2018, a caravana do Lula foi atacada a tiros, né? Aleatoriamente, assim, um ônibus. Então, assim, inclusive no ônibus tinham jornalistas. Graças a Deus ninguém ficou ferido, mas naquela mesmo 2018 o Bolsonaro sofreu uma facada, né? Então, assim, a violência está no meio disso tudo. Então, é uma pergunta que eu me faço, assim, como você vai dar segurança para quem vai trabalhar na campanha eleitoral? E aí estamos falando desse cenário nacional, mas e quem disse que não vai estar violento o ambiente das campanhas estaduais, né? Os governos dos estados, em meio a essa disputa que vai estar bastante... já está dura, e não sei em que medida a disputa nacional será contaminada no interior do Brasil por esse ambiente violento, sabe? Então, vou dividir essa angústia com vocês, até, enfim, deixo para vocês também aqui perguntarem e para a gente refletir mesmo. Eu acho que essa é a principal questão, sabe? Eu diria que ela vem até antes da gente pensar outras questões, sabe, sobre não cometer os mesmos erros que eu acho que aconteceram na eleição de 2018, que é quando o presidente, né, começou a disparar nas pesquisas e ficou claro que ele ia se eleger, ali meio que surpreendeu muitos analistas sobre como isso aconteceu. Eu acho que tem esse desafio de tentar entender um pouco esse cenário que mudou as regras de quem, né, assim, vamos dizer, o que leva um candidato a vencer, mexeu, né, a partir da eleição de 2018, o papel das redes sociais, enfim, várias questões. A gente tem esse desafio de tentar traduzir para quem está acompanhando, né, para o leitor, telespectador, ouvinte de rádio, de podcast e tal, assim, o que está acontecendo. Mas eu acho que a segurança do jornalista para trabalhar na rua tem que vir antes, porque senão a gente não vai nem fazer isso, sabe? Então,
não quero cobrir morte de jornalista na campanha de 2022. E eu me pergunto quantas empresas estão debatendo isso. Eu sei que eu internamente já falei, assim, aí, como vai ser, sabe? Acho que também divide essa angústia. Plataformas de redes sociais. Eu acho que a gente vem escalando a violência da rede, né? Ela vem piorando. Eu sinto assim de 2016 para cá, e vou fazer esse corte porque ele vem ali com o período da eleição do Trump, mas também o período do impeachment da Dilma, que foi um ano também bastante problemático ali em termos de muita cobertura, muita coisa, né? Assim, polêmica, difícil. Então, assim, esse ambiente de ataque aos jornalistas ele vem escalando de 2016 para cá, e também por causa da campanha eleitoral daquele ano de 2016. E aí ele vem piorando, e aí, assim, ele vem piorando, sobretudo, como falei no início, assim, sobre esse aspecto bolsonarista da extrema-direita, mas também ele se escala em outros lugares, sabe? Eu acho que a gente precisa, de algum jeito, em algum momento, aí, conversar sobre também como outros partidos políticos de partidos de centro e de esquerda também atacam jornalistas na internet, sabe? Sobretudo na internet. Né? Então, há pouco tempo, um vice-presidente do PT fez um ataque machista, misógino, contra uma colunista do Extra, aqui no Rio de Janeiro. Falou que ela recebia, e ainda era assim, briguinha interna do PT, sabe? Assim, falou que ela recebia dinheiro de um outro político do PT para atacar ele, por isso era dinheiro para pagar as plásticas por causa das rugas, sabe? Não vi manifestações do partido de desculpas sobre isso, sabe? Assim, você tá esse exemplo, mas acontece, sabe? Então, eu acho que em termos de categoria, sabe? A gente precisa cobrar generalizadamente respeito, sabe? Assim, condições de trabalho, garantia de segurança perante na rua, né? Assim, esse ambiente polarizado, ele é difícil. E eu não quero comparar, não é igual, é muito pior, é incomparável quando você está no ambiente do Bolsonaro. Mas também não vou ignorar que não existe, sabe? Então, deixa essas angústias para... E também queria ouvir um pouco, sabe, sobre como se sentem vocês, assim, não sei, aqui o nosso público é bem diverso, sabe? E às vezes, quando converso com jornalistas que trabalham em cidades, há pouco tempo alguém me procurou perguntando como é que eram as nossas medidas de segurança, sobre prévias a publicações de grandes reportagens que poderiam ter algum impacto. E aí eu me senti até quase assim como se... Gente, como é que eu vou, né? Assim, no fim das contas, a gente trabalhando numa grande empresa e de uma capital tem um aparato maior, né, de suporte, né, jurídico, enfim, eu acabei, em função das coisas que aconteceram, também estabelecendo um contato mais próximo com a Abrage, outras organizações. Mas eu fico me perguntando como é a vida de um jornalista numa cidade de, sei lá, 4, 5 mil habitantes, no interior do Brasil, sabe? Como é que faz? Há pouco tempo eu ajudei um colega de Goiás também, que passou por uma situação complicada de ataque de policiais, assim, fez uma matéria sobre problemas com a polícia em Goiânia, e ainda era capital, sabe? E aí sofreu, assim, moções de repúdio e ataque de um bando de policiais. E aí a gente fez um contato com ele para ele conversar com o pessoal da Abrage, pedir apoio, enfim, dos mais diversos, né? Para que ele, enfim, soubesse um pouco como agir nessas situações, que eu acho que é a grande dificuldade. Quando essas coisas acontecem, o que eu tenho aprendido é que a gente precisa tentar prever
o pior que pode acontecer. E a gente sempre é surpreendido, mas assim, a gente tem que tentar imaginar o que vai acontecer e deixar meio que uma rede de apoio já previamente avisada, para que quando as coisas aconteçam a gente consiga agir de maneira mais ágil, rápida, orientar a pessoa, né? Sobre o que, dependendo do caso, o que é melhor ser feito. E a gente tem essa questão com as plataformas de rede social, que eles banalizam totalmente, né? Assim, ficou as empresas são americanas, de modo geral, e lá nos Estados Unidos até discurso de ódio é meio que coberto pela ideia da liberdade de expressão, né? Pelo direito da liberdade de expressão. E aqui no Brasil, não, sabe? Inclusive, tem jurisprudência no Supremo Tribunal Federal que não permite discurso de ódio ser enquadrado dentro da liberdade de expressão. Então, assim, ofensa, ataque, ameaça, a gente tem que meio que... Eu mesma sofri já ameaça no Twitter, reportei, o Twitter não violou as regras da plataforma. Aí, quando eu publiquei, né, tipo, olha, sofri ameaça, olha aqui a resposta do Twitter, daí a assessoria de imprensa do Twitter liga e pergunta, qual é o número do report? Aí eles revisaram, mas assim, sei lá, se eles fizeram isso pelo constrangimento de eu ter tornado público, enfim, sei lá, porque eu sou mais conhecida por causa do trabalho com o Bolsonaro, aí resolveram fazer isso, mas eles vão fazer isso para todos os jornalistas, tem que tratar todo mundo, assim, não sou só eu que preciso que isso seja revisado, que uma ameaça seja derrubada, né? Qualquer um jornalista, ou mesmo assim, sei lá, pessoas mesmo, né, que não sejam jornalistas, não deveria ser permitido isso dentro do ambiente da plataforma, ameaçar alguém, né? Não só porque a gente é jornalista, mas esse é mais frequente com a gente que é jornalista, esse tipo de coisa. Então, estou dividindo um pouco essas angústias e deixo também, enfim, agora para ouvir o Fausto, dividir as dele, e a gente vai conversando. Obrigada, Juliana. Fausto, por favor. Bom dia, quero agradecer muito o convite. É muito bom estar participando desse encontro com vocês. É uma honra também estar falando com os colegas do Nordeste. Quer dizer que a Ponte Jornalismo agora está com o Gil Mendes, que é um colega pernambucano, e é muito legal essa presença regional aqui com a gente também, nacional, né? Bom, eu sou diretor de redação da Ponte Jornalismo, que é um site que trabalha com a questão de direitos humanos, com muito foco, especialmente em violência de Estado e questões de raça e gênero. E a violência sempre foi algo bastante presente para a gente, não só nos temas, mas na maneira como a gente tem que lidar no dia a dia do nosso trabalho, né? A própria gênese da Ponte está ligada ao episódio de violência contra jornalista. Em 2013, um dos fundadores da Ponte, André Caramante, ele sofreu um ataque de um então candidato a vereador, que era o coronel Paulo Telhada, da Rota. E a maneira como esse ataque se deu, ele antecipou, eu diria, como muitas coisas que iriam acontecer depois de jornalistas. O coronel, o candidato a vereador, não gostou de uma reportagem que o André tinha escrito e conclamou os apoiadores deles a atacarem o jornalista. E foram feitos vários ataques, mas não foram tantos online. Os ataques se deram na forma de ameaça direta por meio de telefones à casa do André, porque claramente eram policiais que tinham acesso a essas informações e ligaram para ele. O André teve que sair do país, a Folha colocou ele e a família dele, ele, esposa e 2 filhos, com $10 por dia, vivendo em Nova York, e não deu tirando isso, não deu qualquer apoio. Nunca denunciou o fato, né, que o André tinha sido obrigado a sair do país por causa das ameaças. A Folha nunca defendeu o próprio repórter, né? Quem contou que o André foi exilado e que estava sendo ameaçado foi a Eliane Brum, na coluna dela no El País. Isso já mostrava, acho que uma característica forte da maneira como ia se dar os ataques que viriam a ser feitos contra jornalistas nos anos seguintes, que cada vez mais os ataques não miram na pessoa física, nos jornais. Elas vão mirar ao lado mais frágil, que é o repórter. O ataque vai ser mais forte ainda se esse repórter não tiver o apoio da sua chefia.
se o governante ou o político que faz o ataque for ideologicamente alinhado com o veículo. Aí o ataque é pior, porque daí isso cria uma fissura entre o repórter e os donos do veículo, e o ataque potente ser até mais efetivo. Tem episódios, por exemplo, a Folha demitiu um jornalista depois de um ataque do Danilo Gentili, porque o Danilo Gentili postou que o jornalista tinha tirado uma foto com Lula, no tempo que ele nem trabalhava na Folha ainda. Mas a Folha se sentiu constrangida de ser considerada um veículo petista e demitiu o jornalista. Então, quando isso aconteceu em 2013, mostrou muito para a gente como a gente estava isolado como jornalistas, como a gente era vulnerável a ataques, e, caso a gente quisesse fazer uma cobertura focada em direitos humanos. E o que levou também a gente, em 2014, a criar um veículo próprio de jornalistas, que é a Ponte Jornalismo, e que desde então eu entendo que lidar com esses temas. A gente já teve o fotógrafo nosso, o Daniel Arroio, que foi baleado, né, vítima de bala de borracha. Ele chegou a tirar foto do agressor, mas mesmo assim o inquérito foi arquivado. A gente já foi chamado de... defensor de bandido a gente é chamado o tempo todo. Mas já teve um assessor de imprensa da Polícia Militar de São Paulo, das Secretarias de Segurança Pública, que acusou a gente de ter ligação com o crime organizado. Em manifestação, a gente, volta e meia, passa por tentativa de violência, já passamos por prisões. E é uma preocupação constante que a gente tem que lidar. A gente passou a usar equipamento de segurança há alguns anos. Eu lembro, no começo, eu era até meio contra a ideia de usar equipamento de segurança, porque eu pensava, os manifestantes estão todos ali desprotegidos, né? Por que a gente tem que se proteger mais que eles, né? Mas é que, de fato, os jornalistas, eles se colocam em situações mais de risco que os outros, especialmente a pessoa de imagem. Quando tem uma bomba de gás lacrimogêneo, um tiro, as pessoas correm, dá bomba. O jornalista o instinto dele é correr para a bomba. Então faz sentido o jornalista remitir antes de... Hoje a gente recebeu apoio do programa Velocidade, um programa de aceleração, e com esse programa a gente comprou todo o equipamento. Hoje a gente anda, quando a gente vai cobrir uma manifestação, a gente vai com capacete, vai com máscara de gás, tem toda uma proteção para fazer essa cobertura. O que não impede a gente, como aconteceu já, de tomar tiro de bala de borracha no joelho, mas isso existe. Bom, esse ataque que aconteceu com o André em 2013, eu diria que estava na vanguarda de vários ataques que foram feitos nos anos seguintes, né? Eu diria que você começa a ter, são ataques organizados, né? Ligados a políticos, ligados a grupos de poder, e que são feitos contra a pessoa física do jornalista. Isso é um diferencial. Por exemplo, se você pensar nos anos 50, o Carlos Lacerda foi baleado na Rua Todeleiros, mas assim, ele era dono do jornal. Acho que a diferença hoje é que esses ataques, ao focarem no repórter, focam no lado mais frágil. Isso é muito mais perturbador. Então, quem começou a usar isso com muita força, eu diria, foi o gabinete do João Dória como governador. Ele tinha pessoas ligadas ao MBL que criaram o gabinete de ódio, que funcionava de uma maneira muito efetiva. E, de novo, os ataques eram contra jornalistas. Teve uma repórter da CBN que denunciou que a prefeitura estava jogando água gelada nos moradores de rua. Quando o Dória responde ao ataque, ele não ataca a CBN, ele ataca a repórter. E os ataques eram todos centrados nela. E depois isso virou o que a gente tem visto agora com o bolsonarismo, né, onde isso é levado à máxima potência. Chegou a ter episódios como a Juliana teve a ameaça que ela sofreu do ACF. Teve episódio da colega do Estadão em que um repórter, alguém se passando por um estudante de jornalismo norte-americano ou francês, procurou, fez uma entrevista com ela em inglês, ela supostamente para um estudante que nem brasileiro era. De repente isso foi usado para uma série de ataques no Brasil contra ela. Então você tem ramificações assustadoras desse tipo de ataques sendo feitas. Eu vi a Juliana falando de seguranças, acho a ideia bastante complicada. Entendo a gente pensar em segurança, mas fico imaginando o que acontece. Para começar, quem são seguranças do Brasil? Geralmente são pessoas ligadas à polícia, com todo treinamento racista. Imagina a gente andando com segurança agride um apoiador. Por mais que pareça fazer sentido andar com segurança, eu tenho bastante medo dessa ideia. E assim, como a Juliana também falou, um dos grandes problemas que a gente tem é que as maiores vítimas de violências estão nas cidades pequenas, né? Nos veículos que têm menos estrutura que todos. A Abrad tem feito levantamentos sobre violência contra jornalistas, e o grande problema, assim,
os casos mais graves, os casos de morte de jornalistas, geralmente acontecem em veículos pequenos, são pequenas rádios do interior, de cidades com menos de 50 mil habitantes, são blogueiros também de cidades de 20, 30 mil habitantes. E acontece porque a repercussão é menor, matar um jornalista nesses locais repercute menos do que você matar qualquer jornalista no grande centro, e isso é calculado, eles sabem disso. E são pessoas que estão sempre numa situação muito mais frágil, né, em termos de proteção dos próprios veículos, que são muito pequenos, de proteção legal, de proteção institucional também das polícias que estão ali. E é uma situação que tem se agravado. A gente percebe hoje, né, o jornalista é uma pessoa muito exposta, e especialmente as mulheres, né, a violência contra a mulher é sempre muito maior. A gente passou por um episódio de tempo atrás de ataques direcionados de um grupo de incels que estavam atacando pessoas que tinham coberto. As matérias eram feitas por homens, mas os principais ataques vinham contra os jornalistas mulheres da Ponte, que nem tinham feito a matéria. Então, e contra a advogada da Ponte, que também é mulher. Isso acabou depois quando ele foi preso pela Polícia Federal. Então, isso já ajudou a gente. A gente toma algumas iniciativas básicas, como proteger muito as redes sociais. Tem gente que criou novos perfis de redes sem os parentes, né? Tipo, o que está exposto na rede não tem, porque também tem um lado muito cruel, porque quando os ataques vêm, não é que ele ataca você, eles vão atacar sua mãe, vão atacar sua filha, vão atacar seus amigos, e é muito duro ver pessoas que não têm nada a ver sendo atacadas, e isso também acontece, então que leva a gente também a tomar uma medida que é bastante chata, você não poder, com qualquer pessoa, tirar uma foto de férias, você com sua família, colocar nas suas redes sociais, né? E isso assim, para começar, que é algo mundial, né? A Maria Ressa, né, a jornalista filipina, que também foi alvo de ataques, os ataques eram direcionados contra ela, e tudo muito parecido com o que a gente vê aqui. São ataques machistas, ataques à figura física dela, ataques à pessoa, muito com o objetivo de humilhar, os ataques vindos do governo filipino. Então, é uma situação que a gente passou a lidar com muita força. Assim, de repente, tem que lidar com esses ataques coordenados feitos contra a gente. E algo que a gente precisa ouvir e pensar em como lidar com isso, né? Acho que a melhor maneira de lidar isso é a gente se unir bastante. Já tem atualmente uma rede nacional de proteção a jornalistas e comunicadores, foi criada pela Vladimir Herzog e Repórter Sem Fronteiras. A gente também faz parte dela, e é interessante que ela não diferencia jornalista e comunicador, que é uma coisa muito importante a gente não diferenciar, não querer criar hierarquias. Não, eu sou jornalista, você que tem um blog na favela, você não é jornalista, você é comunicador. Não, somos todos comunicadores, vamos nos unir nessa hora. E essa rede tem feito ações, tem feito movimentos para discutir a maneira de proteção aos jornalistas. E um ponto que eu acho importante também, acho que é um adendo a essa discussão, antes de eu encerrar a minha fala, é lembrar que ataque é uma coisa, crítica à imprensa é outra. E porque eu acho que muitas vezes isso é confundido, isso é instrumentalizado da pior maneira possível. Porque o que acontece hoje é que os jornalistas estão muito, além de serem atacados por esses grupos organizados, eles também estão muito na mira, porque a gente começou a ser questionados por gente que nunca nos questionava. Vou lembrar, por exemplo, a primeira vez que eu me vi nessa situação não foi nem no ambiente online, foi no ambiente físico mesmo. A gente tinha feito uma reportagem sobre uma moça trans, a Laura Vermont, que foi assassinada em São Paulo. Eu fui cobrir um ato, e no texto da reportagem, em algum momento, mencionava o nome original de registro da Laura Vermont, o nome masculino. Estava lá no 10º parágrafo da matéria, mas estava lá, enfim. Inclusive era o nome que aparecia no boletim de ocorrência da morte. E uma mulher trans, no meio do ato, pegou o microfone e começou a me atacar e apontar o dedo para mim. Porque você, seu repórter branco e cis, que não entende a gente, diz que está com a gente nessa luta, mas ofendeu a gente ao colocar o nome o nome que não é o nome real da Laura. Eu lembro que foi estranho para mim a sensação de repente estar para começar, eu descobri que momento eu descobri que eu era branco, descobri que eu era cis, que as pessoas brancas e cis não são racializadas, não tem gênero, elas demoram para descobrir que elas também têm, né? E no começo a Ponte, sim, a gente era muito mais branco do que é hoje, era bem menos diverso do que é hoje, até porque não tinha dinheiro. Quando começou a entrar dinheiro, que a gente
a gente pôde contratar pessoas, né? E com isso expandir diversidade, porque quando você trabalha com todo mundo voluntário, é mais fácil trabalhar com quem está com a vida ganha. Você tende a trabalhar, então, com muita gente mais branca e cis. A gente teve durante muitos anos um repórter trans, que é o Caí Vasconcelos, a gente aprendeu muito com isso. Então, eu vejo que repórteres que são questionados, o fato é o seguinte, a gente não estava acostumado a ser questionado. Eu lembro, por exemplo, quando eu trabalhava no Grupo Folha de São Paulo, uma vez no Fala Povo, eu fui entrevistar uma travesti de rua que estava passando ali. E eu lembro que o fotógrafo do jornal até comentou, cara, travesti, você só entrevista no carnaval. De fato, a figura da pessoa trans, durante anos ela era ausente do jornalismo. Você não falava dessas pessoas, de fato, ela só aparecia no carnaval. Então também a gente tem que ser questionado, né? A imprensa tem uma tradição racista, tem uma tradição sexista, tem uma tradição LGBTfóbica, que vem sendo cada vez mais questionada por grupos que não questionavam antes porque não tinham espaço para questionar. Então as redes sociais deram espaço para esse questionamento ocorrer. Então também é bom diferenciar. Uma coisa é um ataque organizado, feito por grupos de poder contra jornalistas, e outra é a crítica que também é feita nas redes sociais, quando a gente tem comportamentos mesmo que a gente não queira, mas são racistas, que são homofóbicos, que são gordofóbicos, como o episódio agora da Marília Mendonça. Claro, essa crítica muitas vezes é feita num tom muito acima do necessário. O que me parece que é uma consequência da própria estrutura das redes sociais. Já tem alguns estudos sobre isso, que apontam que elas estimulam o que tem de pior na gente. As pessoas estão sempre gritando nas redes sociais. É impressionante. A discordância raramente é feita num tom leve. Eu discordo de você. É sempre você não presta, você é péssimo, você não presta, né? Então, isso é horrível também. As redes sociais têm uma estrutura que privilegia as pessoas gritarem, discutirem o tempo todo com elas, mas apesar disso, é importante a gente também acho que o jornalismo ter essa humildade de saber ouvir também as críticas sendo feitas e diferenciar crítica e ataque. Acho que isso é importante. A gente nem sempre tem muito clara essa noção. E é muito comum que as pessoas que são atacadas, que são vítimas de críticas, se coloquem como sendo alvos de ataques. E criam aquela fantasma da cultura do cancelamento, que achou uma categoria bastante complicada, eu diria até inexistente. É mais uma cortina de fumaça que é usada para quem quer se referir de ataques. Então, por exemplo, quando o William Vac faz um comentário racista e ele diz que está sendo atacado, a esquerda me ataca como os bolsominions me atacam. Volta e meia a gente vê esse tipo de coisa. É diferente, gente. Vamos colocar os pontos, né? Uma coisa são os ataques coordenados, de novo, ataques coordenados por grupos de poder, que inclusive tem dinheiro por trás, né? A máquina de ódio ela é alimentada por gente que tem cargo tem cargo público, recebe para atacar. Outra coisa é a crítica que é feita aos jornalistas, que ela pode ser muitas vezes até dura demais, até ofensiva, até injusta, mas que precisa ser ouvida e precisa entender a dor de quem está fazendo essa crítica também, quando ela vem, porque e pode ser um bom aprendizado para todos nós ouvir essas críticas. Mas claro, que para agora, em 2022, a gente vai estar lidando com algo bem mais forte que isso, que são esses ataques contra nós e que são todos bastante preocupantes. Obrigada, Fausto. Obrigada, Juliana. A fala de vocês traz elementos assim muito sérios, assim, inquietações muito pertinentes e que de fato a gente tem que refletir permanentemente, né, e buscar soluções, né? E eu estou com algumas questões aqui no chat, tá? Que eu vou compartilhar algumas inquietações e algumas perguntas que estão aqui no chat e a gente vai dialogando, tá certo? Eu tenho aqui eu não estou conseguindo ver a identificação, mas teve um inscrito que pergunta o que podemos fazer em relação à violência pelos seguranças e agressores do presidente, além de notas de repúdio. Né? Pergunta, recorrer a quem? STF, STJ, Congresso? Alguém precisa pará-los.
agridem, fica por isso mesmo, não há repressão, né? Eu vou colocar 3 questões, tá? Para o diálogo. A Casey Moraes, ela faz uma pergunta direcionada à Juliana, né? Pergunta se você, Juliana, chegou a receber ameaças durante a veiculação do podcast. E ela fala que temos muitos exemplos de jornalistas mulheres atacadas e perseguidas enquanto exercem a profissão. E pergunta se você acredita que a questão de gênero potencializa a violência contra jornalistas mulheres. Questão que foi tocada, mas se você puder aprofundar, tá certo? Eu vou só colocar aqui também a Kátia Azevedo Sergipe, ela destaca que acompanha a Ponte há um tempo, que é uma grande referência, porque eu peço desculpa porque o meu chat aqui está numa situação que eu não estou conseguindo ler muito bem. É uma grande referência da experiência jornalística no campo dos direitos humanos, dando voz e visibilidade a grupos historicamente vulneráveis. Então, e a Maria José Braga lembra que a FENAGE acompanha os casos de violência, né, desde a década de 1990, e com apoio dos sindicatos, produz anualmente o relatório da violência contra jornalistas e liberdade de imprensa no Brasil, relatório, inclusive, que deve ser monitorado por todos nós, né, permanentemente. Eu vou dar esse espaço para aprofundarmos essas questões, e, na sequência, seguimos com os demais inscritos. Já estou vendo que a Poliana já está aqui com a mão levantada. Daqui a pouquinho a gente volta para te ouvir, Poliana, tudo bem? Como vocês preferem se organizar? Juliana primeiro, Fausto? Posso responder primeiro, Fausto? Sim. Eu acho que lá no caso do que aconteceu em Roma contra os colegas que estavam cobrindo o Bolsonaro, foram agredidos pelos seguranças, eu sei que o Jamil Chad fez um registro formal na polícia lá, um advogado reportou o caso depois desse registro à própria ONU. Agora, eu não me lembro exatamente como é que foi o instrumento formal, mas isso foi manifestado ao Supremo Tribunal Federal aqui. Não lembro qual ministro pegou, mas algum ministro do Supremo mandou o governo se explicar em, sei lá, coisa de... Deu um prazo para o governo se explicar, acho que o governo ainda não apresentou a resposta justificando o episódio, né? Como se, enfim, se explicando, né? Porque justificativa não tem. Mas eu acho que é isso, sabe? Assim, a primeira coisa, e até lembrando um pouco da fala do Fausto aqui, é que no caso do André, por exemplo, não teve registro. Eu acho que esse é o primeiro problema que a gente tem que enfrentar, assim, sabe? Eu mesma, a primeira vez que eu fui ameaçada por rede social, eu não estava preparada para receber aquilo, eu não sabia muito bem o que fazer, não sabia se a gente leva a sério, porque você não sabe exatamente quem está do outro lado, você não sabe o risco concreto, né? Se foi só uma bravata ou não. Então, a primeira vez que isso aconteceu comigo, que foi em 2019, eu acho, não veio direto do Bolsonaro, veio por um apoiador, assim, por causa de uma matéria que não era sobre ele, que é uma matéria sobre um fio. Inclusive, ontem foi a primeira vez que eu falei publicamente ali, tipo, no meu Twitter sobre esse episódio, porque foi um episódio que durante muito tempo te deixa marcas, eu não quero ficar falando disso, sabe? Eu detesto a pecha da jornalista atacada, eu não quero ser conhecida por ser jornalista atacada, sabe? Assim, o que importa é o meu trabalho, eu sou meio que do grupo que acha que jornalista não é notícia, sabe? Assim, eu não gosto disso. Então, quando aconteceu comigo isso, eu fiquei
para saber, retornou no número, assim, né, tipo, pela BINA, que tinha em casa, né, o registro do telefone de origem, e deu como se fosse numa instalação da Marinha, alguma coisa assim. Aí, enfim, ele desligou o telefone, sabe? E aí a gente não levou, não fez nada assim para apurar de fato o que era. Mas tudo aquilo reforçou um pouco aquela sensação de susto, sabe? Sobre o que estava acontecendo. Então, eu lembro que eu fiquei alguns meses, porque eu já estava bem envolvida com essa cobertura envolvendo o Flávio, o Queiroz, o Bolsonaro, e eu fiquei alguns meses, assim, eu recusei entrevistas, palestras, essa coisa, esse convite para papo como esse aqui que a gente está tendo, não quis falar, e mesmo do meu trabalho mesmo, não me senti à vontade, assim, para falar nada, me recolhi. Aí passou um tempo, eu comecei. A Patrícia foi bastante importante nesse papel. Eu acho que na medida em que a Patrícia começou a vocalizar de maneira coletiva a situação, citando os nossos casos, eu me senti menos constrangida de assumir um pouco essa posição de vítima de ataque, sabe? E aí fui me dando um pouco o espaço de falar sobre esse assunto. E aí fui encarando um pouco, fui dando outros passos, já vai a experiência. Do que aconteceu agora, eu acho, que foi a primeira vez que eu formalizei a queixa. Eu fiz uma representação criminal contra o Wassef, para que isso fosse apurado. Para ser bem sincera com vocês, como crime de ameaça é extremamente banalizado no Brasil, eu não tenho uma esperança concreta de que façam justiça ao meu caso na questão criminal. Mas eu achei que eu precisava formalizar, porque eu me sentia mais protegida também, sabe? Se eles não vão tomar nenhuma providência, pelo menos vai ficar registrado o que aconteceu. E, enfim, também fui aconselhada a fazer isso, então a gente abriu um processo por danos morais pelo episódio como um todo, englobando outras coisas além da ameaça em si, para que isso também sirva como uma mensagem, sabe? Olha, daqui em diante não vai, sabe? Vai ter resposta. A gente vai ter que tentar fazer o Estado democrático de direito valer, entendeu? Então, assim, eu não ficarei calada, sabe? Isso você pode fazer o que você acha, mas eu não vou me calar diante disso. Foi um pouco nesse sentido, assim, eu me aconselhei com muitas pessoas, muita gente que trabalha nessa área, já enfrentou outros casos, inclusive com a própria Patrícia. O que eu vou dizer para vocês? É muito difícil fazer isso, sabe? Assim, porque você sabe que você se torna alvo de agressão também por denunciar, né? E também pela própria falta de, como é que eu vou dizer assim? O judiciário é isso, né? Ele não faz justiça sempre. Então, você revive o episódio. Essa colocação que a Juliana fez é também algo que eu percebo muito. A gente não gosta de se colocar na posição de vítima, né? Eu lembro que vários episódios de violência na ponte, eu falava, gente, nem vamos, vai. Por exemplo, quando a primeira vez que o assessor, nem assessor, era o chefe de comunicação de segurança pública do governo do governo Dória, nos acusou de ser financiado pelo PCC. Eu falei, a gente nem vai responder uma bobagem dessa. A gente falou, não, vamos, isso é muito grave. Se você não responde, vindo de uma autoridade como essa, cria uma pecha de responder. A gente é muito querido, isso a gente pode reconhecer nos colegas. Os colegas nos apoiam muito. Então, a resposta não veio só da gente, veio de muitos colegas respondendo. Era o Edson Maceira, ele perdeu temporariamente o cargo, ele saiu por um tempo, agora ele voltou. Teve consequências, ao menos políticas, isso que aconteceu.
Então, cada vez mais tem adotado a estratégia de fazer o máximo de barulho quando alguém é vítima de violência. A gente fala o máximo, faz matéria, divulga mesmo, mas é desconfortável. O Sérgio Silva, que é fotógrafo também, ele fala, olha, é chato ser reconhecido como fotógrafo que perdeu o olho, né? Eu quero ser reconhecido como um repórter fotográfico, não só o cara que foi vítima de uma violência. Isso é desconfortável. E com relação ao que fazer, eu acho que o caminho é esse mesmo que a Juliana falou, que tem que fazer barulho, tem que formalizar a denúncia, tem que fazer boletim de ocorrência, tem que entrar com ação de danos morais, fazer o possível. Agora, é forçoso reconhecer que a gente não sabe se qualquer uma dessas ações vai ter resultado, que na verdade isso é a cara do Brasil que a gente está vivendo hoje. A gente é o mantra das instituições funcionando, a gente percebe que elas não funcionam, né? Esse que é o fato. A gente está vendo agora uma série de acusações de interferência no Enem, que, cara, a gente imaginava, com qualquer país, isso por si só seria motivo de impeachment, mas assim, esse vai ser o 1000º pedido de impeachment que esse governo já deu para sofrer, né? Então, e é curioso, porque essa pergunta do que eu faço agora, né, a pergunta que durante anos eu ouvi nas histórias que eu cubro, as mães de vítimas da violência policial. Chega uma hora, ela já foi no Ministério Público, ela já foi na Defensoria, ela já foi na Ouvidoria da Polícia, ela já denunciou, ela já procurou a imprensa. E agora? O que acontece? Não tem mais. Você já fez tudo que é possível fazer, já fez passeata. E aí? E por que não acontece? Se é uma coisa tão errada, se tem provas de que o que aconteceu foi errado, por que nada acontece? Então, que como alguns ativistas falam, a diferença entre democracia e ditadura no Brasil é que na democracia só os negros e pobres são mortos e são violentados, né? No que a gente chama de ditadura, isso também atinge as pessoas brancas, né? Então, acho que os jornalistas agora estão sentindo uma sensação de impotência que sempre acompanhou as periferias, né? Quando seria uma escalada autoritária, ela é autoritária porque ela amplia o espectro da violência, né? O espectro da violência não atinge mais só as periferias, só os pobres, só os negros, também atinge os brancos, a elite, os jornalistas. Então, o que a gente precisa também no Brasil é construir uma democracia onde essa violência deixa de atingir os jornalistas, deixa de atingir também os pobres da periferia, né? E essa pergunta da impotência, né? Ela um dia deixa de ser feita. Olha, o que eu faço? Você não deveria ter que fazer essa pergunta com essa sensação de que você sabe que tudo que você faz não dá em nada, né? As instituições deveriam funcionar para todos, né? Esse que é o dilema. De fato, não funcionam. Elas precisam ser reconstruídas, né? Fausto, tem um componente que eu não falei, e que se você puder falar também, que eu acho que vocês, até por vivenciar isso com mais frequência, que é o componente que você falou um pouco sobre a coisa da rede social das famílias. Essas coisas, quando acontecem com a gente, mesmo que a gente mesmo que não aconteça diretamente com as famílias, né? Ou seja, eu já fiz essa separação de rede há muito tempo, assim, sabe? A minha rede profissional da minha rede pessoal, para que a minha família ficasse protegida. Aí eu criei uma outra camada que acho invasiva para eles, mas que era o jeito de proteger, que era pedir para todo mundo botar suas redes privadas, né? Não me marcar com um perfil profissional, que às vezes quando eles esqueciam, sabe? Já ficou confundindo os arrobas e tal. Até não ser nem amigos, assim, nem seguir, assim, que foi uma coisa que tive que fazer para proteger eles nesse sentido, assim. Mas quando a gente sofre essas coisas, a família sofre também, por a gente sofrer. E vou só dividir uma coisa, que assim, quando a gente falou sobre a coisa das prefeituras no interior, né? Eu sou de uma cidade pequena, média, no interior de Santa Catarina. Minha família mora até hoje lá. Recentemente, até porque, né, cidades pequenas, exatamente isso, a dificuldade de fazer reportagem sobre a gravidade da situação da Covid, por exemplo, né, nesses lugares. Então, eu fui procurada por algumas fontes, enfim, tinha um estudante de jornalismo fazendo um período de estágio comigo para uma disciplina na faculdade, e ele era de lá, ele trouxe essa questão, queria tratar desse assunto. E, assim, a cidade onde eu cresci foi um desastre na pandemia esse ano, né? O ano passado não, mas esse ano conseguiu
morreram 6 vezes mais pessoas do que o ano passado inteiro, em 6, 7 meses, sabe? Só em 2021. E a gente fez uma matéria falando sobre isso, a gente foi cobrar do Ministério Público sobre, aí, né? Não, vocês não viram o que aconteceu, não? Assim, tá, não, ninguém tem responsabilidade sobre, né, o que aconteceu, tipo, tem um corte, os fatos estão dados, né? Aí a gente fez uma matéria, o promotor lá ficou meio constrangido com as perguntas que a gente fez, abriu uma investigação, assim, que provavelmente era só, assim, para, sei lá, não ser cobrado de não estar fazendo nada. E aí ele não gostou da matéria, mas, assim, não sei se ele tinha ali proximidade política com a administração ou não. E acho que foi a segunda matéria que eu fiz sobre a situação na cidade, porque em determinado momento, em abril, quando o Bolsonaro foi lá visitar, eles estavam defendendo o kit Covid e queriam usar a cidade como se fosse um exemplo, que é um exemplo de nada, né? E aí eu já tinha feito uma matéria para mostrar os dados, mas não tá vazia não, gente, assim, não tem nada de kit Covid que esvaziou a UTI em Chapecó, porque é mentira isso, tá aqui 90%, mostrando parte dos dados que era até o momento, e aí fizemos essa outra agora. Na primeira matéria, o prefeito da cidade ligou para o meu pai. Mentira, ligou não, ele mandou um áudio para o meu pai, dizendo que minha matéria estava errada, que não sei o que, não sei o que. Como se, assim, a matéria é minha, né? Assim, aliás, era um artigo. Ué, reclama para mim? Não, ele vai constranger minha família. Aí, passou agora, ele gravou um vídeo, e aí, de novo, assim, né? Ele queria criticar, né? Mas aí eu começo aqui, falo, assim, acho que jornalista nenhum não deve ser criticado, eventualmente. Mas aí começa a questão. Ele não queria criticar, ele queria ofender, né? Então, assim, ele é indecente, incompetente, não sei o quê. Mas até aí, eu ainda engoliria. Mas aí ele cita a minha família de novo, sabe? Num vídeo que deve ter quase 500 mil visualizações agora, porque daí mistura com a imprensa nacional, não sei o quê. Então, vira uma coisa assim de um... Eu recebi xingamento de vários lugares diferentes do país, por causa desse vídeo de lá, inclusive do agente de modelos que descobriu a Gisele Bündchen e a Carol Trentini. Ele se deu o trabalho de, no inbox do meu Instagram, me xingar, entendeu? Sem palavras para essa situação. Então, assim, tem uma dimensão para as famílias da gente, isso também, e aí é onde é o meu ponto fraco, sabe? Assim, porque se ainda me xingassem só a mim, atacassem só a mim, ameaçassem só a mim, já seria ruim, eles já... Mas quando começa a ir já para isso, mesmo eu tomando todos esses cuidados com eles, é aí onde... Aí eu começo a me incomodar para trabalhar, sabe? Que daí é aquela coisa que você fica pensando o que vai acontecer com você fazendo isso e tal. Enfim, deixa aqui também, e se alguém mais quiser falar sobre especificamente essa questão. Família é o ponto fraco de todo mundo, né? Você chega na família, é muito perturbador, né? A gente, uma das estratégias de segurança que a gente faz é evitar temas com os quais a gente tem muita proximidade nesse sentido. Por exemplo, se algum repórter mora no bairro periférico, fazer reportagem sobre aquele bairro, a gente costuma evitar, dependendo do... Mas quem mora lá é quem sabe dos riscos que corre, né? Mas sempre tentando evitar muita proximidade, porque o ataque vem, como você diz, o ataque não é só com você, ele vem contra a sua família, contra amigos, contra... Então, é uma das estratégias que a gente toma de segurança, mas nada garante também, né? Porque mais estratégia de segurança que a gente toma, a violência acaba vindo de todo lugar. Né? A fala de vocês reforça muito essa necessidade dessa rede, né? Porque, como o Fausto fala da Juliana, que foi tão intimista e trouxe questões tão particulares, né? Que a gente precisa de escuta também, né? A gente precisa de partilha para compreender e fortalecer. Mesmo, enfim, é preciso pensar em formatos, né? Que é como tem essa inquietação que Juliana coloca, né? De que como eu serei visto depois de um ataque, né? Mas a questão é preciso realmente buscar as instituições, porque a gente precisa ter a dimensão, né, desse problema. Eu acredito que, mesmo que diante dos desafios, né, é preciso realmente lutar pelos direitos e diante de uma ofensa à dignidade, enfim, falar e buscar formas de proteção.
Eu vou passar, então, a palavra para Poliana e para Cristiana, que levantaram a mão, e depois eu faço faço outras perguntas do chat. Por gentileza, Poliana. Eu acho que seu áudio... Não está pegando. Me escuta agora? Ok, sim. Pronto. Bom dia, Eulália, Fausto, Juliana. Eu sou Poliana, sou aqui da direção do Sindicato de Jornalistas do Ceará e trabalho na assessoria de comunicação do Partido dos Trabalhadores. Desde 2018, né, a gente já vem sentindo esse ataque aos jornalistas, principalmente a nós mulheres. Assim que teve a eleição, inclusive, queria fazer um relato aqui, passaram com carro, com arma, apontando para a gente lá na sede, aqui em Fortaleza. E aí eu me pergunto como é que a gente pode fazer a nossa defesa ano que vem desses profissionais, né, jornalistas, comunicadores, que estarão trabalhando junto a esses candidatos em 2022. Como é que a gente se protege, né? Porque eles veem as nossas fotos, os nossos vídeos nas páginas institucionais dos partidos, páginas institucionais dos deputados, dos candidatos, e vem a nossa rede pessoal fazer esses ataques também. E aí, como é que a gente poderia se proteger em relação a isso? Obrigada, Poliana. Cristiana? Cristiane Bonfim? Oi, vocês conseguem me ouvir bem? Sim, Cristiane. Bom dia a todos. É muito interessante ouvi-los e eu queria perguntar para a Juliana, né, como é que ela vê essa questão, por exemplo, que ela citou do caso Acef, que a gente vê que há um modus operandi assim, desses ataques, né, e que ele é muito mais cruel com as mulheres, né, assim, essa violência que já existe na nossa sociedade, ela se revela também muito forte nas redes. E como é que ela vê a importância de a gente discutir isso como categoria, né? Tem um pouco a ver um link com o painel anterior, em que o professor Rafael falou da importância da gente se ver não só nas questões individuais, né, como profissional, mas como categoria, assim. De que forma ela vê a importância desse apoio das entidades, né, representativas dos jornalistas e dos próprios colegas, das próprias colegas que já passaram por situações semelhantes, por exemplo. Obrigada. Eu vou incluir mais uma pergunta do Moacir, que faz a pergunta para ambos. Se, vocês acham que o comportamento parcial e, às vezes, partidário de alguns veículos de grande imprensa tem grau de influência na violência contra os profissionais? Qual foi o pior momento vivido por vocês individualmente ao cobrir fatos em que geraram reações violentas e agressivas? E se em algum momento vocês se sentiram esgotados ou abandonados, eu acredito que algumas dessas questões vocês já contemplaram. E aí eu vou dar mais a gente vai seguir agora com as respostas, por favor. Quer começar, Juliana? Vou começar aqui, porque a maioria era questão relacionada a gênero, né? E, enfim, respondendo a Poliana sobre a questão de como proteger esses colegas que vão trabalhar, né? Sobretudo como assessores de imprensa dentro da campanha. Aí, Poliana, eu queria te dar um abraço, sabe? Porque, sinceramente, quem tiver uma resposta ganha 1 milhão, sabe? Assim, eu vou ser muito sincera. Quando me perguntam sobre se eu me sinto mais insegura na pandemia, vamos rir aqui, porque é trágico, tá? Mas, assim, eu diria que eu me sentia mais segura na pandemia, porque aí eu meto a máscara, um óculos, prende o cabelo, ninguém sabe quem eu sou. Entendeu? É assim, me sinto segura na pandemia, eu me escondo, eu disfarço, mas assim, várias coisas eu não tenho feito, sabe? Assim, eu não tenho feito cobertura de 7 de setembro, eu cobri de casa, não dava para ir para a rua, sabe? Não sei como eu vou me sentir, mas eu vou te dizer uma coisa, que eu acho que, do ponto de vista coletivo, eu acho que ter entidades acionadas
previamente comunicar, se sentiu inseguro com alguma intimidação, mesmo que essa intimidação não seja direta, óbvia, comunique a maior parte de pessoas possível sobre isso, que você acha, mesmo que você não vá formalizar por você achar que não pode, não é tão direto aquilo a ponto de a gente registrar uma queixa, sabe? Mas comunique, deixe as pessoas avisadas, mantenha telefones com diferentes entidades ali na mão para quando você precisar. Eu acho que essa preparação pode ser feita nesse sentido, pelo menos. Mas, sobretudo, respeite os seus limites, que é isso que está ao seu alcance. O meu limite hoje é isso: não me sinto segura, não vou. Não me sinto segura, eu não faço, sabe? Não tenho capa de Mulher Maravilha, entendeu? Então, não vou... Matéria nenhuma vale a vida da gente, sabe? E nem a segurança e o incômodo da família da gente. Então, eu respeito os meus limites, assim, eu aprendi me assusta, eu comunico, não faço, sabe? Deixa para depois, adia, revisa, pensa uma outra maneira de trabalhar nesse sentido, mas eu entendo que do ponto de vista de quem trabalha na assessoria é uma coisa ainda mais delicada, porque, enfim das contas, vocês realmente vão defender um projeto político, que aí é diferente da nossa situação em termos de reportagem, que a gente tem que trabalhar diferentes projetos políticos, diferentes candidatos, e tentar dar espaço para todos eles, de alguma maneira, debaterem, né, questões da sociedade. Então, assim, é realmente muito delicado, e eu acho que uma melhor coisa que se tem a fazer nesse sentido é tentar se preparar, sabendo quem já foi alvo, sabe? Tentar ter essas pessoas assim. Aí tem aquele básico de rede social, que é notificação em 2 fatores, evitar hackeamento, manter um telefone seguro. Se a pessoa se sente insegura no telefone dela, é ter um outro telefone em que ela se sinta mais segura, em que ela não vai ter comunicação. Eu tenho isso, assim, agora, sabe? Eu já tive no passado, voltei a ter recentemente. É um telefone que eu tenho minha família e, sei lá, 10 pessoas, assim, sabe? Que é para uma urgência, assim, né? Dependendo do que for. E debater, manter, eu acho que uma conversa permanente, não tem uma coisa que dê para fazer, sabe? Aí, para a Cris Bonfim, que eu também quero me desculpar, porque eu acho que eu recusei uma entrevista dela um tempo atrás, porque eu não estava pronta para falar, e nem sei se eu estou ainda, sabe? Eu acho que, assim, a questão coletiva, por exemplo, eu levei um tempo entre a formalização da minha... formalizei criminalmente a queixa antes de entrar com o processo por danos morais. Justamente por causa disso, assim, me aconselhei muito tempo com muita gente, porque a ideia é realmente... a própria petição foi construída desse ponto de vista, sabe? Do ponto de vista de proteção coletiva, trazendo a questão de que vários jornalistas no Brasil estão passando por situações semelhantes, independente de quem é o agressor, quem é a pessoa que está te intimidando. No meu caso, era o advogado-presidente, mas, enfim, outras pessoas foram, dentro desse mesmo contexto, também passaram por situações também intimidatórias, agressivas, né, dentro desse contexto do Brasil. Então, assim, desde o primeiro dia desse episódio mais recente, eu mantive contato com diferentes entidades, foi bem importante. A Abrage, eu sou associada, então já tenho muitos amigos ali, a gente conversa permanentemente com algumas pessoas. Recebi também um apoio muito importante do Comitê de Proteção aos Jornalistas, do CPJ, mantive um contato muito importante com a Repórteres Sem Fronteiras, e a gente mantém conversas. Eu ainda estou tomando algumas medidas com, enfim, aconselhamento e assessoria dessas pessoas, artigo 19 também. Então, é isso, sabe? É ruim essa posição de ter que fazer estudo, de ter que perder. Você perde um tempo absurdo conversando com o advogado mais de uma vez e discutindo detalhe por detalhe, né, sobre essas coisas todas. Mas, assim, eu acho que é preciso fazer isso para que depois não piore, sabe? Se você não fizer nada, ainda vai ser pior. Então, é melhor, pelo menos,
formalizar essas questões. Até por isso, pela questão de gênero, sabe? Assim, eu acho que a Patrícia inaugurou, até na própria Folha, um momento diferente disso, sabe? De processar, né? Processou o Bolsonaro, o presidente, os filhos, alguns apoiadores. Ela ganhou algumas ações, perdeu outras, ela não ganhou todas, mas ela ganhou algumas bem importantes. Eu estou sendo representada pelo escritório da Sheila Carvalho, que atuou para uma outra ex-colunista do UOL, que é a Bianca Carvalho, Bianca Santana, que foi também, enfim, vítima de uma desinformação do Bolsonaro, e a Sheila teve sucesso no caso da Bianca, e ela também está nessa representação por uma questão coletiva, atendendo essa questão de como diferentes profissionais têm sido atacados dessa mesma maneira, mesmo que não seja exatamente o mesmo objetivo, sabe? Assim, o mesmo caso, não é tudo muito organizadinho. O que aconteceu com a Bianca é uma coisa, aconteceu comigo é outra, aconteceu com a Patrícia é outra, mas no fundo está tudo no meio desse contexto que a gente vive no Brasil. Então, assim, a ideia da atuação coletiva sempre esteve presente na minha defesa, sabe? Assim, do ponto de vista formal. Eu aceitar o convite para vir aqui conversar com vocês foi uma longa reflexão por causa disso também, né? A Samira, acho que foi que me convidou, e aí eu até falei para ela, me deixa pensar um pouquinho, porque essa, se eu não me engano, é a primeira mesa que eu aceito especificamente com esse tema, sabe? Para falar disso. Eu, em geral, assim, quando me convidavam para esse tipo de coisa, eu não estava topando, assim, vamos falar do podcast? Ok, não quero muito falar sobre aquele episódio. Então, assim, é um pouco também na tentativa de, sabe, assim, enfrentar, dividir com vocês e também, assim, olha, até para poder dizer para quem está passando por isso numa outra situação que pode ser muito pior que a minha, dentro de um contexto que cidade... Eu senti, quando esse episódio aconteceu com o prefeito lá da cidade onde eu cresci, eu fiquei imaginando o pobre de um jornalista lá, né? Assim, do ponto de vista do vídeo que ele fez, assim, nossa, eu não deixei de dormir, não é que eu não fiquei sem dormir, porque sabe, assim, lido com coisa pior do que o que ele fez. O que me incomodou foi com a minha família, mas assim, já pensou se um jornalista lá resolve fazer essa matéria, e aí a gente não dá visibilidade também para as coisas que estão acontecendo lá, porque ninguém tem coragem de falar sobre o que está acontecendo, né? Ninguém tem coragem de se questionar, meu Deus, vocês assistiram isso aí e deixa quieto, assim, então vamos banalizar, né? Não, sabe, eu tenho outro lugar de onde eu posso falar com mais liberdade, vou dar espaço, sim, não vou abandonar a pauta, porque ele vai me xingar na rede, sabe? Assim, lido com coisa pior. Mas me preocupo, às vezes, quando eu recebo um pouco essas mensagens. Eu recebi várias mensagens de pessoas, de familiares, de pessoas que morreram, questionando tratamento, vários problemas que aconteceram lá e até em outros lugares também, em função disso. E acho também que a imprensa nacional não tem que ficar cobrindo só, assim, preciso ter dados nacionais para falar do interior do Brasil, sabe? Assim, não, às vezes o interior do Brasil merece que você dê todo o espaço só para ele mesmo, porque é tão absurdo que num espaço infinitamente menor, uma cidade média tenha uma quantidade de mortes, assim, a taxa por 100 mil habitantes muito maior que a nacional, e aí, assim, o cidadão quer ser candidato a governador, fica posando com o presidente, só porque não é uma capital, só porque não é, sabe? Não, sabe? Tem que ter espaço. Eu acho que esse é um pouco um debate também de jornalistas que às vezes a gente enfrenta, de achar que só pode falar do interior do Brasil se a gente for nacionalizar, arrumar dado do Brasil todo. Por último, sobre essa questão do Moacir sobre comportamento parcial. Se a gente cair nisso, se a gente achar que porque eventualmente se fez uma matéria equivocada, que deve ser criticada, como o Fausto falou, se a gente achar que isso justifica,
Aí a gente está justificando a agressão contra jornalista, sabe? Porque ninguém tem o monopólio da virtude, nenhum veículo acerta o tempo inteiro e nem erra o tempo inteiro. E os profissionais que estão lá dentro são diversos, sabe? Assim, tem muita gente que faz trabalho importante em praticamente todas as empresas. E aí, assim, quem faz... Esses dias tinha um colega no Twitter tentando, né? Quem faz o editorial não é o jornalista, é o repórter, né? Quem faz o editorial é um grupo escolhido por, enfim, pela direção da empresa, pessoas da confiança deles e tal, e que às vezes a gente nem conhece, nem convive e nem interage. Então, assim, se a gente ficar reforçando isso, a gente está justificando a agressão contra jornalista. Não é esse o papel. Quando alguém fizer uma matéria que se achar parcial, equivocada, racista, machista, critica essa matéria, sabe? Ok, mas aí também não dá para justificar. E aí eu vou discordar uma coisa, sabe, Fausto, da sua fala anterior. Eu acho assim, sim, o jornalista deve ser questionado, criticado, somos sim, sobretudo redações muito... Agora tem mais mulheres, mas ainda temos menos mulheres, nunca, né? Cargos de chefia quase não tem. Então, negros, nem falo. Eu, assim, olha, na última equipe que eu trabalhei, hoje eu tenho um editor que é negro. E até falei para ele, acho que foi a primeira vez que eu tive mais de 10 anos de profissão, nunca tinha tido um editor direto negro. Mas na equipe que eu trabalhei anterior não tinham negros, né? E tínhamos 2 mulheres. Então, diz muito, sabe? Sobre essa falta de diversidade. Ela é um fato inegável. Mas a gente tem que trabalhar para melhorar elas. E aí, assim, eu, sinceramente, convivo bem com a crítica. E escuto, tento pensar, refletir sobre ela e tal. Agora, eu não aceito assim, ofensa, xingamento, porque para a gente vem prostituta, puta vagabunda. Não, sabe, assim, não dá. Então, assim, você quer ser ouvido na sua crítica? Eu não ofendo as pessoas, porque eu vou achar que é normal que, por mais que a pessoa tenha razão de criticar uma determinada, ela misturar nessa crítica a ofensa. Acho que a gente tem que começar a melhorar o nosso ambiente. A crítica para matérias equivocadas, com erros e reforçando preconceito, ela deve ser feita, mas ela não deve ser feita misturando com ofensa, sabe? Eu acho que a gente precisa começar a pautar isso, assim. Eu acho que no episódio da Marília Mendonça, por exemplo, cara, assim, não, é indefensável, vários aspectos daquele texto, muito equivocado, muito, assim, problemático, preconceituoso, sei lá. Mas eu vi muito xingamento, muito linchamento também. Aí você fica nisso, aí você faz... aí a mistura, porque aí vira isso que você fala, cancelamento, né? Aí um meio que quer cancelar, é um diálogo de surdos, as duas pessoas se xingando, gritando, ninguém escuta, sabe? Então, tem que melhorar, esse ambiente precisa ser melhor, até para que essa crítica seja ouvida de verdade e comece a mudar um pouco as coisas. Eu também concordo que a crítica deveria ser feita sem xingamento. E eu acho que isso tem muito a ver com na verdade, com a estrutura das redes sociais, né? O tipo de coisa que, inclusive, o Mark Zuckerberg tem sido questionado por torno disso, o vazamento que rolou agora. Os Facebook Papers apontam isso. É uma ferramenta que ela se faz na toxicidade, né? E não só ela, também. A gente sabe que as outras também, elas estimulam um ambiente tóxico porque as pessoas engajam mais. Ódio engaja mais do que amor. Assim. Eu já percebi isso. Assim, as redes sociais são que até o elogio ele tem que ser agressivo. A pessoa que elogia a Anitta, fala: Anitta, te amo, vem aqui como cu da minha família. Cara, até o elogio agressivo nas redes sociais, eles estimulam isso. Isso é uma coisa que precisa ser combatida. Inclusive, combatida em termos de questionar essa arquitetura das redes que estimulam essa agressividade e leva a polarizações desnecessárias.
Agora, eu sou bastante crítico em relação ao comportamento da mídia historicamente no Brasil. O fato por mais que você ainda possa colocar negros e trans, e mulheres em cargos de chefia, de maneira geral, a gente tem uma comunicação que pertence a um grupo limitado de famílias brancas ligadas ao agronegócio, ligadas ao sistema financeiro, que tem um comportamento bastante questionável. Eu acho muito chocante imaginar que em 2016 os principais veículos estavam todos mais ou menos alinhados com as teses da Lava Jato, as teses do impeachment. Você tem basicamente todo mundo estava a favor do impeachment da Dilma em um maior ou menor grau. Em maior ou menor grau, todo mundo comprou a narrativa da Lava Jato. A gente vê agora que com o governo, diante de um governo de centro-esquerda, agora diante de um governo de um governo que acho que hoje em dia não é nenhum exagero chamar de fascista, a gente vê que se divide, né? Você tem Rede TV, Record, Jovem Pan, SBT, de um lado, de outro lado você tem Folha, Estadão, Globo, ou seja, diante do fascismo, os meios de comunicação se dividem, né? Diante da esquerda se unem contra aquele veículo. Tem outros exemplos também, sei lá, você tem um jornalismo que ele procura ser diverso, né, na hora de tratar de racismo. Vamos ouvir os racistas, vamos dar espaço para o Narlock, vamos ouvir a todos. Aí você pega o jornalismo econômico, não tem diversidade nenhuma, é sempre as mesmas visões, muito parecido, defesa da austeridade. É impressionante o jornalismo econômico como não tem diversidade de análises, assim, os analistas falam todas coisas muito parecidas, dá muito pouco espaço para uma diversidade, como se dá espaço para diversidade quando se fala de racismo. Mas, assim, são críticas que eu faço, que eu acho que tem que ser feitas, mas eu não gosto. Aí a pergunta acho interessante a pergunta do quem foi que fez? Deixa eu saber aqui. Do Moacir. Se os erros da imprensa estimulam a violência. Aí eu acho que não. Eu acho que não pode ter essa mistura. Não pode se misturar a discussão sobre os erros que o jornalismo comete com a discussão sobre violência. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Inclusive porque eu diria que os jornalistas têm apanhado muito mais pelos acertos deles, pelas coisas sérias que eles fizeram, do que pelos erros. Você vê os nomes, a Juliana, a Patrícia, os nomes mais atacados do jornalismo recentes estão sendo atacados por ter feito matérias muito corretas e por terem feito seu papel com jornalistas como teriam ter feito mesmo. Então, assim, eu não gosto de misturar essa questão, tá apanhando... Cara, chega a ser quase a variação da tese machista, né, que não sabe porque tá... Enfim, não vou nem repetir. Mas, enfim, então acho que é complicado essa discussão, tem que separar. Crítica à mídia é uma coisa, violência contra a mídia é outra. E são coisas imisturáveis. Nada justifica uma agressão contra o jornalista. A democracia piora quando você agride jornalista. Jornalista, políticos, defensores de direitos humanos, advogados. Toda vez que as pessoas são agredidas no ambiente democrático, esse ambiente democrático se deteriora. Então, acho que não dá para ter essa conversa. Por mais crítico que você seja em relação à mídia, tem que separar isso da discussão da violência. Nunca justificar uma coisa com a outra, nunca nem tentar explicar uma coisa pela outra. Até porque não tem explicação. A imprensa mais agredida é a imprensa que tem feito o melhor do seu trabalho. A Folha ter tido um comportamento exemplar agora com relação ao governo Bolsonaro e tem sido extremamente agredida por conta disso. Então, são coisas diferentes. E uma coisa acho importante também, a Poliana falou sobre a segurança dos jornalistas. Eu acho que cada vez mais a gente tem que ter a liberdade de pensar, se quando é o caso, de não cobrir alguns determinados atos. E aí, nesse caso, é importante os sindicatos estarem fortes, a categoria estar forte, inclusive para isso ser debatido. Acho que foi uma decisão muito acertada dos veículos que, no ano passado, tomaram a decisão de não mais cobrir o presidente no cercadinho, que aquilo ali tinha virado já um espaço de linchamento de jornalistas. E cada vez mais a gente vai ter que pensar sobre isso. Vamos cobrir? Nas eleições isso vai ter que ser pensado. É possível cobrir de maneira segura? Se não talvez seja o caso de não cobrir. Essa decisão tem que ser conversada muito também com os sindicatos, tem que participar dessa decisão. Acho importante que se fortaleçam os sindicatos, dentro dessa discussão sobre segurança dos jornalistas, cada vez mais a categoria se fortalecer. Os sindicatos foram muito abandonados nos últimos anos, e com isso, quando os sindicatos se enfraquece a categoria também. Acho que é uma grande novidade importante, finalmente, depois de tantos anos, você tenha já se falando em greve de jornalistas por conta do dissídio.
que foi conduzido agora, teve a greve de 2 horas na Folha, deve ter uma greve agora de 4 horas. Eu acho isso muito importante, acho que isso se junta com a discussão sobre segurança, porque categorias fortalecidas podem se proteger melhor, podem discutir melhor sobre sua própria segurança. A gente na Ponte é um veículo pequeno, mas, por exemplo, na cobertura de 7 de setembro, a gente questionou bastante. Uma repórter que é mulher e negra falou, não foi eu, mulher e negra, cobrir pela Ponte Jornalismo o 7 de setembro. É muito arriscado. Eu mesmo fui fazer a cobertura nesse dia. E é tenso mesmo. Por mais que eu tenha experiência e tal, mas tem uma tensão ali na cobertura desse tipo de ato. E isso talvez seja uma coisa para pensar muito em 2022, né? Tem alguns atos alguns acontecimentos, talvez seja o caso de não cobrir. Deixar claro, não vamos cobrir porque não é seguro para nós. Eu acho que os veículos têm que começar a tomar essa decisão, como fizeram com o cercadinho do presidente. Né? Por mais que soe anti-jornalístico, você não ir ao local, mas é como a Juliana falou, nenhuma reportagem vale uma vida, nenhuma reportagem vale uma agressão. Se não houver segurança, não cobrir. Eles estão vencendo com isso? Um dia que estão vencendo, mas eles vão vencer se a gente for agredido, se a gente for morto. A gente continua vivo para contar a história, a vitória, na verdade, é nossa. Diante do avançar da hora, eu vou só alguns dados que ilustram, né, o que a gente conversou até agora. Teve um levantamento recente da Repórteres Sem Fronteiras e do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio, ITS. Esse levantamento registrou 500 mil de tweets contendo hashtags com ataques à imprensa entre os meses de março e junho deste ano. E cerca de 20% do total foram publicados por contas com alta probabilidade de comportamento automatizado. Né? O estudo também mostrou o engajamento atrelado a grupos de usuários que dão base à sustentação do governo, enfim. E o estudo da FENAGE do ano passado mostrou que a violência contra jornalistas aumentou 105%, o maior índice desde o início do monitoramento na década de 1990. Então, esses são dados e estudos, né, que a gente também precisa acompanhar e que eu acho que reforçam o que foi conversado neste painel. Eu peço desculpas a quem está inscrito, por favor, que vocês repassem as perguntas, né, para a organização, para ver se conseguimos contemplar depois. Eu não sei como é a questão de tempo, eu acho que a gente o nosso horário era até 12h30, então eu queria pedir que Juliana e Fausto fizessem considerações para encerrarmos o painel, por favor. Bom, eu quero só agradecer vocês, acho que foi um debate importante, ele é difícil de ser feito, tem mais pergunta e dúvida do que resposta e solução, sabe? Eu acho que é meio que conversando sobre isso, dialogando sobre isso, dividindo um pouco essas questões que são, às vezes, individuais e íntimas, mas que a gente não passa sozinho, outros passam também, que a gente consegue entender um pouco quais são os caminhos, né? Hoje a gente resolve esse, amanhã resolve o outro, e aí a gente vai construindo conhecimento em torno disso, sabe? O que funcionou para um, se pode funcionar para outro. Então, assim, temos que dialogar muito daqui até a eleição, não só para poder sobreviver à eleição em si, mas para que as coisas comecem como é que eu vou dizer assim? Eu acho que esse ambiente ele piorou muito nesses últimos 5 anos. Não é que o próprio Fausto falou aqui sobre a história do André, que é anterior a esses episódios, mas é inegável o aumento, né? E a generalização da coisa. A gente não viveu nesse ambiente sempre assim. A gente precisa entender e retomar, né, um pouco as rédeas dessa situação e tentar superar isso, né? Viver um outro momento, parar de escalar violência contra jornalistas, normalizar os absurdos. Então, a gente precisa, de algum jeito, cobrar coletivamente que as coisas melhorem, né? E
tomar iniciativas nesse sentido, e é melhor que a gente esteja, de alguma maneira, unido, né, em torno dos sindicatos, da FENAGE, das organizações de classe, né, das outras organizações que defendem a democracia de um modo geral, a defesa da liberdade de imprensa, a defesa dos jornalistas, ela é parte importante da defesa da democracia brasileira. Então, contem comigo para o que vocês acharem que é possível, e um abraço em todos vocês, foi um prazer estar aqui. Cara, só quero agradecer, de fato, é muito importante que a gente converse cada vez mais sobre isso. Acho que uma novidade que a gente viu nos jornalistas nos últimos anos é justamente essa descoberta de que os jornalistas podem ser parceiros, né? A gente vem de uma geração de jornalistas que sempre acostumou a ver o outro como competidor, como necessariamente alguém que está em busca do mesmo furo que você está atrás. A gente viu iniciativas jornalísticas fundadas cada vez mais agora na parceria. O exemplo do Panama Papers, por exemplo, tudo que o CFJ tem feito no sentido de juntar jornalistas de diferentes veículos para trabalharem juntos e fazer o que nenhum deles consegue fazer sozinho, né? Inclusive é o mesmo lema dos Vingadores. E eu acho importante essa união, porque, de fato, mesmo os maiores veículos, eles são pequenos quando se trata de combater essa onda de ódio que vem de determinados grupos políticos, que vem agora da extrema-direita, mas pode vir da esquerda também, enfim. É algo muito forte que se manifesta. A gente fala até a Globo, tá? Até a Globo. Até a Globo é pequena para combater. Nem ela pode garantir que seus profissionais vão estar seguros diante quando essa violência escala como ela vem escalando. Por isso que tem que estar todo mundo junto. Acho que tem que ter, de fato, muita união, muita conversa. E é isso, quando o jornalista for alvo de violência, acionar todo mundo, acionar a FENAGE, acionar o sindicato, acionar a ABRAD, acionar o artigo 19, acionar a Repórteres Sem Fronteiras, fazer o máximo de barulho, e a gente ir pensando em alternativas, pensando em estratégias de como lidar com essa questão. Acho que para 2022 e para os que nos espera, a gente vai precisar de muita conversa. E lembrando sempre que quando nós somos atacados, é a democracia inteira que é atacada, né? Então, a gente precisa se proteger, porque se protegendo, a gente protege também a democracia brasileira. Agradeço pelo momento. A gente termina efetivamente com mais inquietações, como disse Juliana e o Fausto também. A gente termina com muito mais inquietações e angústias, o que é importante para que a gente se mobilize, né, e reflita de forma pragmática para buscar formas de segurança, como vocês falam, né? Eu escrevi até um artigo, eu peço licença para ler o final desse artigo, em que eu falava um pouco sobre essa dor, né, de você se colocar em risco para cobrir pandemia, para cobrir eleição, para cobrir o poder. E eu terminava assim, justamente tratando sobre isso, né? É legítimo que as pessoas questionem, né? Como a gente tratou aqui, questionar é legítimo, né? Que se inquietem com algumas linhas editoriais, mas é dever de todos nós respeitar o trabalho de quem se arrisca com o intuito de proteger o cidadão com informação correta, confiável e de qualidade, que eu acho que é o que todo mundo está aqui buscando. Né? Então, é coragem, sim, Juliana, eu continuo sustentando que todos nós somos pautados especialmente pela coragem. Obrigada pela fala de vocês, enfim, pelo momento tão importante, e que eu acredito que vai pautar aí outros tantos debates e questões que não podem ficar silenciadas, nem, enfim, a gente tem que seguir. Muito obrigada pelo momento tão enriquecedor e boa sorte a todos. Bom trabalho e, enfim, força.